Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da unidade 2, onde falamos um pouco mais sobre o mercado financeiro. Bom, nós vimos lá no início que o mercado financeiro é o ambiente onde a poupança, os recursos excedentes da economia são disponibilizados e direcionados aos investimentos e financiamentos. Então, nós temos três grandes agentes ou envolvidos nessas operações. Os emissores, que são aqueles que precisam de recursos, e a emissão aqui é no sentido de título de dívida. A empresa ela vai fazer a emissão das suas ações, ela vai emitir algum título e vai captar recursos em troca disso. A gente vai ter os agentes intermediários, que são as instituições financeiras, e os investidores, que são aqueles que têm os recursos sobrando e vão fazer esse investimento a título de remuneração futura. Nós temos também o conceito básico do spread, que nada mais é do que a taxa, cobrada por essa intermediação, e a partir desse raciocínio observa-se, então, o título da remuneração, o custo operacional, o risco da operação, enfim, essas características. Então, quanto maior o risco, por exemplo, maior o spread. Quanto maior o custo, maior o spread também. É nada mais, nada menos do que essa taxa de intermediação entre os negócios. Nós vimos que existem diversos produtos no mercado financeiro e todos eles são direcionados para essa ideia de captação de recursos. Então, podemos citar aí depósitos à vista, a prazo, depósitos de poupança, as letras de câmbio, letras financeiras, hipotecárias, os próprios certificados de depósito interfinanceiro, enfim. Naquela aula em específico, lá na introdução, a gente viu todos os detalhes de cada um deles. Nós vamos ter também as ações, os debêntures, os próprios títulos do Tesouro Nacional, do governo federal, o desconto de títulos também, que é a antecipação desse recurso, o próprio financiamento de capital, que são as operações de empréstimo vinculadas a contratos em específico. Na sequência, nós estudamos o mercado de capital, que nada mais é do que um sistema criado justamente para facilitar a capitalização desses recursos para as empresas, contribuindo aí para a geração de riqueza da sociedade. Nós vamos ter investidores pequenos, médios, grandes, enfim, que vão fazer a disponibilização desse recurso e as entidades que precisam desses recursos, Então, a negociação depende de cada produto financeiro que está sendo negociado. O mais comum que nós temos é justamente a abertura de capital, que é a emissão de ações por parte das empresas. Então, na Bolsa de Valores, nós temos a organização desse processo, a regulação desse mercado. E aí, a emissão de títulos de empréstimos bancários são, como nós vimos, a fonte mais utilizada de financiamento aí pelas empresas brasileiras. Nós vamos ter, então, a oferta pública e privada, no caso das ações, que é quando a empresa abre o seu capital, e aí nós entendemos que uma empresa, uma sociedade anônima, ela pode fazer essa abertura, emitindo ali títulos de ações. Essas ações são dívidas na visão da empresa e são títulos que vão render algum tipo de provento na visão do acionista, na visão do investidor. E essa oferta ela pode ser pública ou privada. Então, nós dizemos aí, quando as ações são negociadas na Bolsa de Valores, a empresa ela é uma sociedade anônima de capital aberto. E quando é uma sociedade anônima de capital fechado, quer dizer que ela não tem essa negociação diária lá na Bolsa de Valores. As ações, como nós vimos, elas podem ser escriturais ou certificadas. E aí depende das classificações que nós temos. O mercado de crédito, que foi uma outra aula que a gente estudou, nada mais é do que essa disponibilização do próprio crédito, o reconhecimento, das operações que são realizadas ali a título de financiamento, de empréstimos e etc. Em geral, elas são de curto e médio prazo, destinadas ao consumo, destinadas ao capital de giro das empresas. Então, a entidade ela precisa de recursos para cobrir contas e ela vai fazer essa capitalização, essa operação de crédito com uma instituição financeira. E, mais uma vez, pegando daquele que dispõe desses recursos à sua disposição, com uma certa sobra, o que a gente chama de poupança no sentido econômico, e aí vai utilizar esse crédito para pagar uma folha de pagamento, para pagar ali a aquisição e fazer algum investimento, o próprio capital de giro, a compra de estoque, etc. Lembrando que nessa operação ocorre aí, mais uma vez, o spread. Vimos também o mercado de câmbio, que nada mais é do que a troca de uma moeda de um país pela moeda do país de outro país, perdão, Então, quando nós trocamos ali o real pelo dólar ou fazemos operações que envolvam até mesmo três moedas diferentes, nós vamos ter o mercado de câmbio. E ele é o conjunto de operações de troca, Então, é quando você traz uma moeda internacional para o país e faz esse processo de conversão. Existem instituições financeiras que vão se especializar apenas nesse mercado. Nós temos as principais operações, como o câmbio manual, que é a compra e venda em espécie, a troca física. Nós vamos ter o câmbio sacado, que é aquela operação que envolve você mandar o dinheiro e efetuar o saque lá quando está em outro país, por exemplo. E dentro dessas operações, a gente também classifica segundo a natureza, que são as operações comerciais,
relacionadas aí a esse processo de comércio exterior. Tá? Então, quando eu compro uma mercadoria que ela é importada, eu vou ter que fazer esse trabalho, muito provavelmente, de pagar em dólar, por exemplo. Então, para trazer esse processo, para fazer essa importação, eu estou trabalhando com uma operação de câmbio no meio do caminho. E aí, muito provavelmente, eu vou trabalhar com uma instituição financeira que vai me auxiliar nesse processo. E as próprias operações financeiras que são relacionadas à entrada e saída de recursos, né, de capitais, sob a forma de empréstimo ou investimento direto. Porque é possível, por exemplo, que uma empresa aqui, na necessidade de recursos externos, ela vá captar esse recurso em outra moeda. E aí ela vai devolver, inclusive, esse recurso em outra moeda também. Então, imagina, por exemplo, que você está criando uma empresa, você tem um investidor de outro país, esse investidor ele vai trazer o dinheiro, vamos colocar aí que seja dólar, né? Vai converter isso para reais aqui no Brasil, você vai aplicar esse recurso e depois vai devolver uma parte, né? O juros sobre o capital que ele te emprestou, o royalty, enfim, o dividendo ou o próprio lucro também. E aí essa conversão vai acontecer de novo na saída desse recurso. Né? Então é importante que a gente entenda essas operações. A taxa de câmbio, como eu expliquei para vocês, ela é nada mais, nada menos do que aquilo que é convencionado entre as partes, né, para a operação acontecer. E esse valor, normalmente, ele é arbitrado justamente pela condição de cotação, né? Depende muito da oferta e da demanda, da disponibilidade desses recursos. Então, nós temos muitas situações e é possível também fazer, como eu expliquei, a conversão do chamado cross rate, né? Que é nada mais, nada menos do que você trabalhar com três moedas diferentes para entender, por lógica, ali, como se fosse uma regrinha de três, quanto valeria o dólar no sentido de comparar o real com, por exemplo, o peso boliviano, com a moeda do Canadá, com a moeda da China, enfim, qualquer uma outra que seja de interesse. Nós temos ainda os elementos de taxa de compra, que é quando há aquisição, e taxa de venda, que é quando há a própria venda. Tá? Então, essas taxas elas variam de acordo com, mais uma vez, a oferta e a demanda. É importante que a gente se lembre também que no Brasil nós temos a ideia de câmbio flutuante. O que significa isso? Significa dizer que o governo ele não fixa, ele não indexa a moeda do real a uma cotação em específico em relação a moedas estrangeiras. Então, ele deixa que o próprio mercado faça essa regulação, essa autorregulação de acordo com essa oferta e demanda. E isso significa que, por exemplo, hoje a gente pode ter uma cotação e amanhã essa cotação variar de acordo com a quantidade de pessoas que estão interessadas em vender ali o dólar para você que quer comprar e o inverso também. Então, varia todos os dias. Flutuante significa isso. Tá? Então, depende muito dessa relação. E aí nós aprendemos que o câmbio ele é fortemente influenciado justamente pela taxa de juros, pela ideia de inflação, que é o valor da própria moeda, né? Então, conforme as políticas monetárias vão se estabelecendo, a gente tem valorização ou desvalorização da moeda. Um exemplo disso é o ano de 2021, em que algumas políticas ocasionaram, inevitavelmente, como nós vimos, a desvalorização da nossa moeda do real em comparação ao dólar. Isso significa o quê? Que importar, neste momento, fica mais caro. E para as empresas que trabalham com isso todos os dias, para as instituições financeiras, enfim, todo mundo acaba sendo impactado por essa ideia. E aí o câmbio e o inverso também pode acontecer. Se o governo ele adota uma política monetária que vai ajudar o processo de importação, ele desvaloriza as operações internas e valoriza esse processo de importação. Então a moeda ela vai ficar muito mais forte no sentido de que incentive-se a compra de produtos importados para comercialização ou algo nesse sentido aqui dentro do país. Então essas regras e essas ideias elas vão variando de acordo com a taxa de juros, que é definida como nós vimos pelo governo, como um resultado das operações que acontecem, e também pelo próprio conceito de inflação que ele precisa manter sob controle. Vimos ainda o mercado de seguros, que nada mais é do que aquela transferência do risco, né, entre uma das partes para a outra, no sentido de cobertura. E aí nós vimos que o objetivo maior do seguro é social, né, ou seja, de reparação de danos. Então, o seguro, ele é a obrigação que uma companhia, que uma empresa, ela vai assumir de cumprir ali, de reparar o dano caso o eventual sinistro aconteça. Isso acontece por meio de um contrato, uma apólice ou um bilhete de seguro, como também é chamado. Então, transfere-se essa ocorrência do evento, né, do risco chamado, justamente de acordo com a previsão do contrato. Então, o risco nada mais é do que o possível acontecimento ali, né, nós associamos muito com a ideia de acidentes, com danificação de bens materiais, enfim, eventuais circunstâncias que nós não teríamos tanto controle assim. E a responsabilidade, na terminologia aqui, seria nada mais do que aquela obrigação assumida pela seguradora. Né? Caso ocorra, ela tem a responsabilidade de reparar aquele dano.
o sinistro é o próprio acontecimento em si, e a mutualidade é esse princípio, né, pelo qual as operações acontecem quando você reúne pequenos recursos. Então, imagina uma seguradora, como é que ela consegue cobrir e pagar lá o seguro de uma casa que acabou passando por um incêndio e foi totalmente destruída, para ela reconstruir essa casa ou para construir uma nova do zero. Ela vai reunir recursos de diferentes pessoas. Então, enquanto ela está cobrando ali o seguro do carro, o seguro da casa, do apartamento, acontece um acidente com essa casa. E aí ela vai reunir esses recursos e cobrir aquele seguro efetivo lá, garantindo então a reparação daquele dano mediante as condições acordadas. E aí, nesse meio tempo, provavelmente, né, isso é uma administração da própria empresa, enfim, é um controle que se faz de probabilidades, o carro ele não vai sofrer o acidente, o apartamento também não vai ser danificado. Então, a empresa ela consegue fazer esse direcionamento de recursos, a instituição financeira faz isso, justamente para garantir essa reparação. E, nesse meio termo, lembrando que ela também tem o seu próprio lucro, né? Então, ela passa pelo processo da contabilidade, ela vai ter esse controle dessas informações da mesma forma. Nós vimos então que basicamente a gente vai ter os seguros sociais e o seguro privado, né? Os sociais são aqueles relacionados à aposentadoria, às pensões, né? A administração do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e nós temos também o privado, que são as seguradoras, que vão basicamente trabalhar com os ramos elementares, o ramo da vida e o próprio seguro-saúde. Então, nós temos ali o seguro das coisas, das pessoas, dos interesses, das responsabilidades, das obrigações, dos direitos e da garantia. Cada um deles é um tipo de mercado, um tipo de produto, um tipo de atuação que essa instituição financeira pode executar. Vimos em seguida o mercado de capitalização, utilizando ali como grande base a Resolução 340 de 2020, onde entendemos um pouquinho mais dos títulos de capitalização, né? Então, nós temos o tradicional, o instrumento de garantia, a compra programada, o popular, o de incentivo e o de filantropia premiável. E o que é o título ou o mercado de capitalização? Nada mais é do que uma contribuição, seria uma espécie de poupança, poderíamos dizer assim, sob a condição de uma remuneração futura ou um resgate futuro também. Então, você reserva aquele recurso, normalmente se dá por meio da condição de prêmios e outras circunstâncias, né? Assumindo ali o direito e o risco também, né, de receber ou não parte em determinados sorteios, e aí, no fim das contas, você pode ou não resgatar essa capitalização que você efetuou. E aí nós vimos que tem o tipo de pagamento mensal, periódico ou pagamento único, de acordo com o produto que está sendo vendido. Vimos, por fim, então, a previdência complementar, né, com o regime próprio de previdência social destinado aí ao funcionalismo público, o regime geral, que é o da CLT, e o regime de previdência complementar, composto ali pelo sistema aberto e pelo sistema fechado. Então, no aberto, a gente vai ter as entidades abertas de previdência complementar e as seguradoras do ramo de vida. E no fechado, são as entidades fechadas, né, de previdência complementar. Então, no aberto, eu citei como exemplo para vocês o PGBL e o VGBL, que são produtos oferecidos sob essa condição. Então, você adquire esse produto financeiro, né, para que complemente a sua renda futura. Então, você vai todos os meses fazendo um pagamento mensal ali de previdência com essa finalidade, e ao término daquele contrato, ou as condições que foram estabelecidas, por exemplo, atingiu a idade de 60 anos, você vai efetuar um resgate, seja ele parcial, mensal, total, enfim, de acordo com o que foi esclarecido. A grande diferença, como a gente viu entre os dois produtos, se dá justamente pela forma que o imposto de renda trabalha, né? Então, em um deles nós vamos ter a possibilidade de abatimento, em outro não. Isso depende muito da forma pela qual a pessoa faz a sua declaração do imposto de renda, que daí já é um outro assunto. Tá? Então, se for pelo sistema simplificado, se for pelo sistema completo, varia muito de acordo com cada realidade. Então, o VGBL, como eu falei para vocês, ele vai ser indicado para quem faz aquela declaração simples, né, com aproveitamento de 20%, porque aí você, no caso, não vai necessariamente utilizar esse benefício. O PGBL é para quem já faz uma declaração mais completa, com todas as receitas e despesas no imposto de renda, e aí efetivamente vai conseguir fazer um abatimento de até 12%. Por quê? O governo ele faz essa permissão entendendo que, assim, em muitos casos, né, é interessante para o governo que você tenha essa previdência complementar, porque no futuro você não vai solicitar tudo para ele, né, ou a possibilidade de você solicitar para ele se diminui de certa forma. E aí, automaticamente, ele não vai ter que segurar você, digamos assim, né, no sentido da palavra seguradora. Ele não vai precisar complementar a sua renda no momento que você já não puder mais contribuir. Então, se você tiver uma renda extra com previdência complementar, a chance dele ter uma despesa menor é justa nesse caso.
Vimos, por fim, então, o mercado monetário com as políticas monetárias, né? Falei para vocês da inflação relacionada aí ao aumento do preço dos bens e serviços, né? O poder de compra da moeda, normalmente medida pelo IPCA, existem outros índices também, mas a gente usa muito o IPCA. Entendemos que as principais causas são justamente a demanda, os custos, né? A expectativa, no caso da inflação. E aí eu falei para vocês do IPCA que ele nada mais é do que esse resumo, né, de vários produtos que a gente consome mês a mês. E aí a renda mensal, de acordo com a avaliação que o governo faz, é justamente para avaliar quanto que está variando ali o processo de alimentação do produtor rural até o supermercado, quando você adquire aquele produto, ou despesas pessoais, saúde, transporte, enfim. É a chamada cesta de produtos e serviços. E a meta de inflação nada mais é do que uma ideia, um desejo, uma vontade do governo, de acordo com as suas políticas, de definir o seguinte: olha, as operações que estão acontecendo são essas. Esse é o resultado que a gente obteve. Então, se mantivermos assim, haverá um maior número de consumo e a produção pode não acompanhar. Então, se a produção não acompanhar e o consumo continuar, haverá uma demanda muito grande e uma pouca produção, né? Uma pouca oferta. E aí, efetivamente, o que pode acontecer é que esses produtos vão ficar mais caros. E o inverso também é válido. Se houver muita produção e pouco consumo, a gente vai ter efetivamente uma dificuldade para vender esses produtos. E aí, inevitavelmente, eles vão perder valor. Então, em dois casos, né, tanto no aspecto de inflação, quando fica mais caro, e deflação, quando fica mais barato, a gente pode ter uma dificuldade de consumo, né, de realidade, de vivência. E o governo ele tenta manter essa inflação sob controle. E aí ele faz isso justamente orientando e administrando as políticas de investimento e consumo, de crédito, de expectativa, de câmbio, de riqueza, administrando tudo isso para garantir que o nível de consumo cresça de acordo com o nível de produção e vice-versa. Equilibrando esses dois fatores, a gente tem aí, de uma forma resumida, um controle inflacionário. Esse controle permite que você, por exemplo, hoje possa consumir bens mais caros do que consumia há 20 anos atrás. Então, seria este raciocínio. Vimos aí basicamente o Conselho Monetário estabelecendo a meta e a partir disso, né, a taxa Selic como definição. Se vocês observarem o histórico da taxa Selic nesse ano de 2021, vocês vão ver que ela começou bem pequenininha, né, enquanto havia ali uma expectativa de permitir muito consumo. E aí hoje a gente já está com uma taxa muito mais alta, significa que as coisas estão ficando mais caras, né? Significa que o consumo está ficando mais caro efetivamente. E aí, na lógica, a gente sente isso no nosso dia a dia, percebe e observa isso no nosso bolso no final do mês. Eu deixei também essas imagens, né, essas ilustrações, esses infográficos aí, para vocês lembrarem, tentarem associar um pouquinho de como é que funciona tudo isso na prática, né? Então, quando sobe a Selic, o juro cobrado fica mais caro. Se ele fica mais caro, a gente costuma determinar que não é o momento, por exemplo, de comprar uma casa nova ou de fazer um financiamento de um carro. E aí, automaticamente, se eu não estou fazendo financiamento, o banco está girando menos dinheiro. Se o banco tem menos dinheiro, ele tem menos lucro. Se ele tem menos lucro, a operadora ali que vende o carro, né, a empresa que vai comercializar esse produto para mim também vai lucrar menos. E isso tudo causa um desestímulo do consumo. E o inverso é válido, né? Então, se a taxa Selic ela está pequenininha, é o momento de você adquirir, contrair empréstimos ali, entender e observar que esse é o momento de consumo. E aí, se esse consumo ele vai de forma desenfreada, pode ser que uma hora falte produto. Se faltar produto, efetivamente, o inverso também acontece. Então, é um jogo muito dinâmico, né? Ele depende muito dos interesses e das vontades, não só do governo, mas do próprio brasileiro, e a gente precisa estar atento e entender como tudo isso nos influencia. Então, espero que tenha aí resumido para vocês os principais aspectos das aulas anteriores, né? Que vocês possam, com tranquilidade, aí, fazer a nossa segunda avaliação. E lembrando que, assim que disponível, aviso vocês sempre no grupo e nas próximas aulas a gente continua. Vamos falar um pouco na unidade 3 sobre o plano de contas, o COSIF, aplicado às instituições financeiras, de como é que essas empresas, né, esses bancos, essas corretoras de seguro de valores imobiliários vão prestar contas ao Bacen e ao Sistema Financeiro Nacional por meio, mais uma vez, da contabilidade. Beleza? Então, obrigado aí pela atenção, né? Satisfação estar aqui com vocês. Vejo vocês na nossa próxima aula.